Que era para ser uma vitória tranquila do São Paulo, termina com um empate amargo, vaias da torcida e pressão em cima de Zubeldia. Na última quinta-feira tivemos pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, São Paulo versus Alianza Lima, que terminou com o placar de 2-2. O tricolor, com desfalques importantes, sem o Lucas Moura e sem o Oscar, apostou o Zubeldia com uma escalação bem ofensiva, então tendo a dupla de Ferreirinhas, de Ferreiras, o Ferreirinha e o Ferreira da base, com o Caleri e o Luciano. A ideia realmente era ir para cima do Alianza Lima, tentar a vitória, que deixaria o tricolor muito tranquilo na Copa Libertadores da América. Do outro lado, a equipe peruana, que perdeu para o Libertad na primeira rodada, veio para o Morumbi buscando surpreender a equipe paulista, buscando vencer fora de casa, até para se reabilitar da derrota que teve na primeira rodada. E deu certo, então, o jogo aberto, a qualidade do São Paulo, mesmo com problemas, sem ter um meia de criação, que o Oscar vem cumprindo muito bem esse papel e tendo muito bem a companhia do Lucas Moura. Na ausência deles, o São Paulo apostou em jogadas de velocidade, apostou o Ferreirinha, estava numa noite muito inspirada, então marcou os dois gols do São Paulo ainda na primeira etapa, e o tricolor terminou assim de uma forma tranquila. O Rafael praticamente não trabalhou. A impressão era que no segundo tempo o São Paulo não só iria garantir a vitória, como ampliar o placar, importante, pensando até em saldo de gols, né, que é um dos critérios de desempate na Copa Libertadores da América. Mas os problemas físicos e a falta de opções para o Zubeldia no banco de reservas, ele não viu jogadores para manter a mesma ideia. Ele perde o Arboleda, que inclusive a gente vai comentar, vai ser um problema para os próximos jogos, inclusive deve ser até para Libertadores. Ele coloca o Wendel, lateral esquerdo, ele tira o Ferreirinha, então meio que o Zubeldia chama a equipe peruana para cima. Tenta controlar o jogo e não dá certo. O Alianza consegue marcar o primeiro gol, então diminui o placar, vai para um 2-1, e depois o Quevedo acaba fazendo um golaço, empata 2-2. O São Paulo até tem chance de fazer o gol da vitória, fazer o terceiro gol, inclusive com o próprio Caleri tendo problemas, né, não consegue, fica perto de fazer o gol, mas acaba não dando certo, peca na finalização. Termina com 2-2, a torcida, que estava empolgada ao final da primeira etapa, vaiando o Zubeldia no final do jogo. É importante citar que, na ausência do Lucas Moura, que vem sendo o destaque do São Paulo desde que retornou lá do Tottenham, e o Oscar, que está deixando uma boa impressão nesse retorno para o clube, mesmo nós sabendo que o calendário hoje no futebol brasileiro ele exige muito mais jogadores, principalmente para quem está em centros, quem não está nos clubes de primeiro escalão da Europa. Né? O Oscar estava no futebol chinês durante muito tempo. Vários jogadores estão se lesionando nesse começo da temporada, então isso pesou, você não ter o Lucas Moura e não ter o Oscar. Mas um grande problema, né? O Ferreirinha acabou tendo uma grande atuação, foi um nome muito importante, mas não é de agora que o Luciano, que é um jogador que já tem um protagonismo, né? Já é uma referência dentro do São Paulo, e principalmente o Caleri, não estão jogando bem. E isso fez muita falta na partida contra o Alianza Lima. Então, além do Zubeldia não conseguir realmente controlar o jogo, não conseguir com as mudanças manter a vitória tranquila, tem também um problema de alguns jogadores que estão um pouco abaixo. Em relação a Libertadores, eu acho que não é nenhum grande problema, porque uma das contas que nós fazemos são dois times por grupo que avançam para as oitavas de final. E tem aquela continha meio que básica, que é ganhar as partidas em casa e conseguir 1, 2 empates. Com 10 pontos, às vezes você consegue classificação com 11 pontos, então com 2 empates fora de casa e 3 vitórias como mandante, você consegue a classificação para a próxima fase. E o São Paulo, como venceu o Tajeres, teve problemas, mas conseguiu os 3 pontos, empatou, são 4 de 6 pontos possíveis, então não complicou tanto a situação. Claro, o ideal era que tivesse conseguido vencer, porque chegaria aos 6 pontos, terminaria na mesma pontuação do Libertad, que venceu as suas 2 partidas, e deixaria o Alianza Lima e o Tajeres sem nenhum ponto. Então, abrindo 6 pontos de vantagem após 2 jogos, com 4 em disputa, a situação para a classificação ficaria muito tranquila. O empate não é um problema em relação a Libertadores. O problema é em relação ao trabalho do Zubeldia. E isso sim é uma dor de cabeça. O treinador ele vem sendo questionado por parte da torcida desde o ano passado. E um dos grandes problemas foi
A reta final do Brasileirão, apesar de conseguir terminar na ponta da tabela, nas primeiras, no bloco de cima e garantir a vaga direto na fase de grupos da Libertadores, a reta final do Brasileirão, sob o comando do Zubeldia, foi muito ruim. O São Paulo acumulou partidas ruins e sequência, isso já ligou o sinal de alerta. Houve um burburinho em relação à troca de técnico. Vem o Paulistão, onde o São Paulo, apesar de chegar na semifinal e ser eliminado para o Palmeiras com um pênalti que não existiu em cima do Vitor Roque, São Paulo não jogou bem, inclusive nos clássicos o São Paulo teve dificuldades, exceto contra o Corinthians, mas não foi grandes atuações do São Paulo na competição, e começa nesse cenário brasileirão ainda sem engrenar, não jogou bem contra o Talheres na vitória, e tem a grande sombra que assombra, o grande fantasma em cima do Zubeldia, que é Dorival Júnior, o técnico que garantiu o inédito título da Copa do Brasil para o São Paulo, foi demitido. Hoje estamos indo para quase 2 semanas com a seleção brasileira sem um técnico, e o Dorival está no mercado. E é um nome que o São Paulo sabe que gostaria de contar por conta do trabalho que fez no Tricolor, e sabe que outros times aqui do futebol brasileiro, se perder um técnico, se tiver um técnico ameaçado no cargo, vão para cima do Dorival. Então tem essa dúvida, parte da torcida já não está mais satisfeita com o Zubeldia, e internamente no Morumbis, lá no Tricolor, dentro do clube, também tem uma ala que acha que é hora de trocar o técnico e aproveitar que o Dorival está livre no mercado. O Zubeldia vai ter problemas, a gente falou, o Lucas Moura e o Oscar não devem voltar no final de semana, o Arboleda, a previsão de 10 a 15 dias que fique sem poder jogar, então a tendência é que ele não atue agora mais no mês de abril, perca os jogos que o Tricolor tem pelo Brasileirão neste mês e fique fora da partida contra o Libertad. Tudo isso vai ser a dor de cabeça que o Zubeldia vai precisar encarar, e tem o Cruzeiro, que também tem o Leonardo Jardim na corda bamba, o técnico não engrenou lá em Minas Gerais. Então vai ser um confronto de dois técnicos que chegam na corda bamba, chegam pressionados. Não será nenhuma surpresa uma derrota do São Paulo, em nós vemos o ciclo do Zubeldia no São Paulo se encerrar. Mas aí é assunto para a próxima semana, depois da partida. Então é isso, galera. Pós-jogo de São Paulo 2, Alianza Lima 2, chegando ao final. Abraços.